Um bom dia a todos, a vocês que nos acompanham no podcast Livre Pensar e no canal do Solano Jacob no YouTube. Nosso encontro diário para meditações filosóficas e estudos bíblicos. Hoje vamos tratar de um assunto muito polêmico e levantar algumas questões importantes, colocar alguns argumentos que nos ajudam a pensar melhor. Não estou aqui para impor de forma alguma nenhuma posição, muito menos a minha opinião. Vamos tratar isso daqui de tentar abordar o assunto de forma neutra, colocando os prós e os contras, e o assunto de hoje é aborto. Nós sabemos que essa questão é muito polêmica, por tratar-se, obviamente, do direito, ou de um suposto direito de nós, seres humanos, em interrompermos o processo de gestação, por motivos variados, quaisquer que sejam. E nós sabemos que no mundo nós temos uma estimativa de aproximadamente 56 milhões de abortos realizados anualmente. A maioria desses procedimentos de forma insegura e a esmagadora maioria de forma ilegal. Apesar disso, eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas no mundo são 67 países que já legalizaram o aborto. Não de forma aberta, total, mas alguns deles sim, mas alguns com algumas restrições, Então, dependendo, se você coloca a saúde da mãe em risco, a saúde do feto em risco, no caso da saúde do feto aí não se faria o aborto, claro, mas se você coloca a saúde da mãe em risco, por qualquer motivo que seja, atrelado ao processo de gestação, acontece esse aborto. Em outras situações, se o feto é anencéfalo, ou seja, se ele não possui o desenvolvimento do cérebro, do encéfalo, então em alguns países também se autoriza, em outros países, quando a gestação é fruto de estupro, de uma relação sexual não consentida, então se autoriza também, obviamente porque você causa um impacto psicológico, muitas vezes devastador na cabeça da pessoa, da mulher que está gestando. E nós sabemos que as mulheres, há muito tempo, elas vêm reivindicando e cada vez mais, com mais força, o direito de decidirem pelo destino dos próprios corpos. Ou seja, o corpo é meu, eu que estou gestando, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. E essa questão ela é um pouco delicada de se tratar, Porque de certa forma, sim, claro, é a mulher que está gestando, O homem não sabe o que é carregar uma criança dentro do próprio ventre. Mas apesar disso, a partir do momento em que existe um embrião em desenvolvimento, existe um outro corpo dentro do corpo da mulher que não é o corpo dela. E aí fica complicado essa questão da autoridade, Porque a mulher tem autoridade sobre o próprio corpo, mas aquele corpo que está dentro dela não é dela. Pertence a uma outra entidade, um outro ser que está se formando, Outra questão delicada também atrelada ao aborto é a questão sobre o surgimento da vida, E como é que se resolve isso do ponto de vista médico, a partir do momento que existe a união do espermatozoide com o óvulo da mulher, existe a fecundação, você tem naquele momento ali um zigoto, Uma única célula contendo já a união do material genético. A partir daquele momento, quando começam as primeiras divisões celulares, talvez seja incontestável, ali já existe a vida. Não existe uma vida consciente de si. Isso é um processo que vai demandar muito tempo, até depois do nascimento. Mas já é a vida em si. Então, com que direito, qual é o direito que nós temos de interromper a vida? Porque a vida tem que ser tomada, como os antigos filósofos gregos a supunham, não como meio para nada,
mas como finalidade em si mesma. A vida é absoluta em si mesma, a finalidade da vida é viver. Ela não deve ser utilizada como meio para se atingir mais nada. Estamos nos entendendo? Então, é complicado. Do ponto de vista, colocando aqui agora uma outra perspectiva da doutrina espírita, né, que é uma releitura do cristianismo, né, através de um trabalho belíssimo de Allan Kardec, que foi, na verdade, não foi Kardec quem criou a doutrina, ele foi apenas o sistematizador de tudo que foi ditado pelos espíritos, né, em dezenas e dezenas e centenas de reuniões mediúnicas. Então, o consenso dos espíritos diz que o aborto ele possui consequências muito graves para quem pratica, né, e também para aquele ser que não nasce. Porque aquelas pessoas que têm uma visão mais material acreditam que a vida surge a partir do desenvolvimento do sistema nervoso ali, então a consciência surge dali. Para quem já tem uma visão mais apurada do ponto de vista da natureza do homem como espírito e não somente como um ser biológico, nós sabemos que o espírito ele encarna e que o processo de encarnação se inicia nos momentos, inclusive no instante da fecundação. Quando junta o espermatozoide com o óvulo, o espírito ele já começa a produzir os seus primeiros laços com a matéria. E esse processo dura 9 meses até o nascimento. Então, primeiro ponto, você interrompe com a gravidez um projeto de vida que um espírito tinha, que esse processo está sendo interrompido. Você causa uma perturbação muito forte no espírito, ele perde uma oportunidade, talvez que ele estivesse esperando há muito tempo, para vir nesse mundo, passar pela experiência do mundo material, aprender muito do que ele tem que aprender, muitas vezes resgatar certas situações. Então você acaba impedindo, né? E você acaba causando para si mesmo digamos assim, um compromisso de reajuste com a vida, porque você acaba cometendo um delito muito grave aos olhos de uma totalidade maior, que é a própria, né, manifestação da vida no mundo. Então, assim, estou aqui para falar que você vai para o inferno, que você vai ser culpada por Deus, que você vai ser julgada e condenada. Cada um sabe o que faz, por que fez, como fez, tudo depende das intenções também, mas nós sabemos que no Brasil são milhões de abortos, né? Então, existem muitas ferramentas para diminuir isso daí, essa tragédia, né? Solucionar um pouco tudo isso. Educação é uma delas. Se as pessoas tivessem educação, quando eu digo suficiente, conhecimento da fisiologia do próprio corpo, da biologia, de métodos contraceptivos, se soubesse medir os riscos, né? Tudo bem, vai ter o prazer, vai ter a relação sexual, mas se você está numa situação de risco, sabe, se proteja. Se você tem um companheiro, uma companheira que é um relacionamento monogâmico, então, que vá a um ginecologista, que busque o apoio de um médico para tratar dessa questão. Se você não quer ter filhos, porque você não pode pôr uma pessoa no mundo de qualquer jeito, mas por outro lado você também não pode interromper essa oportunidade. É melhor que a pessoa venha, mesmo numa condição mais difícil, né? Mas às vezes ela tem que vir e passar por essa dificuldade, você está interrompendo uma grande oportunidade, né? Era muito comum o aborto de crianças especiais, então às vezes você detecta que a criança tem algum problema congênito já no ultrassom antes, lá no pré-natal, e aí as pessoas já faziam o aborto. Hoje em dia, mesmo a pessoa sendo diagnosticada com algum problema congênito, né, ou mental, que seja, né, você pode diagnosticar isso, por exemplo, por microcefalia, tamanho de crescimento do crânio, uma série de fatores. Eu não sou médico, mas existem esses parâmetros. E muitas pessoas, eu conheço casos de pessoas que optaram pelo nascimento. Falou, não, a pessoa vai nascer com dificuldades, vai ser uma pessoa especial, não se sabe qual tipo de dificuldade vai ter, mas nós vamos acolhê-la e ela vai viver dessa forma, porque é o direito dela. Às vezes o espírito até programou passar por aquilo, precisa passar por aquela situação. E às vezes nós, no nosso individualismo, na nossa visão limitada, pensamos justamente o oposto, né? Não, imagina como que vai passar por isso, viver dessa forma.
Então nós precisamos aprender muito de qualquer forma. O amor cobre toda a multidão de pecados, assim como dizia Paulo. Então nessa situação, se você passa por uma situação semelhante, ainda não decidiu, pense sempre com o amor, medindo, né? Vale a pena, você não sabe, você aborta, mas às vezes esse espírito vem ao mundo, que tipo de ser humano ele pode se tornar, né? Pode se tornar uma pessoa muito importante, que vai transformar, que vai nos ensinar em diversos aspectos. Pode se tornar uma pessoa, não se sabe quem, né? Todos nós temos grandes potenciais. Então pensemos, existe a legislação humana, né? Os países, os diferentes países vão, de acordo com as suas leis, vão decidir se é permissivo ou não o aborto e com tais circunstâncias, mas existe a lei que você tem dentro da sua mente, né? E aí essa é só você que consegue controlar e dar a palavra final. Sejamos prontos para preservar a vida sempre, né? Assim dizia o mandamento lá no Decálogo, lá em Moisés, né? Que toda a tradição e o Cristo veio confirmar, né? Não devemos matar, né? Matar. Nosso caminho, a nossa luta é do bem contra o mal, da vida contra a morte. E a vida prevalece sempre, certo? Mais uma vez, nós não podemos e não devemos e não temos a condição de julgar ninguém. Quem fez, quem deixou de fazer, nem Deus provavelmente vai julgar. É a nossa própria consciência que nos guia. Mas nós agimos aqui sempre acolhendo, ajudando, né, fortalecendo. É isso que toda a sociedade deve fazer e trabalhando para diminuir, né, e, se possível, no futuro próximo, exterminar os abortos da nossa sociedade. Nós vamos avançando moralmente, né, no entendimento, no conhecimento, até que essa condição chegue. Meus queridos, se você está me acompanhando aqui no canal do YouTube, não esqueça de curtir o canal, de seguir o canal, curtir aí o vídeo, né? E espero reencontrá-los todos no próximo vídeo, amanhã, a partir das 7 da manhã. Fiquem na divina sintonia, um forte abraço. Blessings!